Nossa disciplina, pessoal, é administração, né? Nosso conteúdo vai ser sobre administração na área logística. Então, notem aí, deixem dentro do caderno de vocês essa matéria já separada. Eu já adianto para vocês também que vocês precisam deixar a matéria de marketing também separada aí no caderno de vocês. A gente vai fazer essa introdução e vocês vão entender um pouco mais sobre os princípios da logística. Por exemplo, se eu perguntar para vocês aqui o que seria planejamento. O que seria planejamento de fato? Né? Algumas pessoas sabem na prática, algumas pessoas sabem na teoria, mas de fato, o que seria um planejamento? De fato, o que seria um planejamento? Né? É a pessoa estruturar ações, né? É estruturar ações, perfeito. O que mais? Organizar. Organizar, perfeito. O que mais? É um estudo feito antes de iniciar qualquer tipo de projeto. É um estudo feito antes de iniciar qualquer tipo de projeto ou ação. Perfeito. O que mais? Planejamento seria basicamente objetivos a ser cumpridos para que a gente possa atingir uma determinada meta. Se você tem que concluir um projeto, então como é que eu posso falar? Você destrincha ele em vários passo a passos. E a conclusão desses passos a passos é que vai fazer com que você conclua a meta. Para isso é que seria utilizado o planejamento. Exatamente. Eu acho que vocês estão escondendo ouro aí. Eu acho que vocês estão escondendo ouro. Vocês já sabem de tudo. É exatamente isso, pessoal. É exatamente isso. Por exemplo, o chinês, ele no Japão, por exemplo, não falo do chinês não, no Japão, o que é que acontece no Japão? Eles passam praticamente, dentro de 100%, eles passam 80% do seu tempo planejando. E 20% eles passam na execução de um plano. Já o brasileiro, não, é invertido. Essa ordem é invertida. Geralmente, o brasileiro ele passa 80% do seu tempo executando e 20% do seu tempo planejando. Por isso que, às vezes, as coisas aqui no Brasil não saem de papel e quando sai errado. Porque as pessoas deveriam passar mais tempo, as empresas precisavam mais tempo planejando do que executando. E essa ordem, quando ela é inversa, ela tende a dar errado. Porque o planejamento, por diversas vezes, sai errado, sai mal entendido. Né? Por isso que as grandes empresas, elas têm um setor de planejamento, um setor de projetos bem estabelecido, um setor de PMO. Depois a gente vai entender o que seria isso. Né? Já tem especialização, para você ter ideia, de gerenciamento de projetos. Por que é tão importante planejar? Porque cada vez que você planeja, você já identifica vários erros no meio do caminho. E você evitando esses erros, professor, não tem como evitar, eu tenho que passar por esse erro aqui. Vai dar esse problema no final, no meio ou no fim. Você já vai saber um caminho A, um caminho B, uma solução para esse problema. Então, qual o correto seria? Seria a gente planejar 80% do nosso tempo para executar em 20% do nosso tempo. Porque a execução ela se tornaria mais rápida. A execução, o caminho da execução ela se tornaria conhecida. Né? É o caso que a gente vai ver aqui, por exemplo. Existem empresas, pessoal, aí vocês vão colocar o conhecimento de vocês nesse negócio que a gente vai conversar aqui. Existem empresas que elas trabalham com o acaso, que é esse lado aqui. Existem empresas que trabalham com o acaso. E o que é que acontece com essas empresas que trabalham com o acaso? Existe muito trabalho. Quando eu falo trabalho, é retrabalho. Não é o trabalho em si. As pessoas fazem algo, faz alguma tarefa, faz alguma atribuição, mas acaba refazendo tudo porque houve erro de processo, houve erro de comunicação. As pessoas, às vezes, vai fazer um trabalho e não tem treinamento para realizar tal atividade.
é jogado no setor. Então, o que é que acontece? As pessoas vão errar, as pessoas vão falhar. Essas pessoas não vão entender o processo. E, geralmente, isso acaba em algo pior, que é a falta de qualidade, tanto no serviço, tanto nos produtos. Né? A gente estava falando com a outra turma aqui sobre o seguinte, geralmente as pessoas não entendem quando a gente fala cliente interno, cliente externo. Vocês sabem a diferença de cliente interno e cliente externo? Qual a diferença entre um e outro? Eu não sei não, pô. Professor, pronto, eu vou dar um exemplo aqui, e espero que seja isso. Eu trabalho na Mura e lá a gente trabalha com dois tipos de procedimento. Tipo, eu estou lá no setor de placas. A gente tem o cliente externo. O cliente externo, muitas vezes, são pequenas empresas que pegam para revender. A gente trabalha com placas base, que a gente manda para a Argentina, onde lá tem clientes externos. E o nosso cliente interno, pelo fato de eu ser do setor de placas, nós somos cliente da fundição. A fundição é que manda o produto para a gente. E nós temos e nós fazemos a montagem de cliente nosso. Ou seja, a montagem faz uma solicitação, um pedido, e dentro da própria empresa a gente tem que fornecer a matéria-prima para eles trabalhar. Então, eles são nossos clientes. Nós temos, assim, a gente pega a programação deles e vende para eles. Tipo, a gente entrega o que foi produzido. Perfeito. O que é que o Maurício está tentando dizer? Na verdade, ele está tentando, não, ele falou claramente isso. Eu só vou simplificar. Né? O cliente interno é as pessoas da própria empresa, são os próprios colaboradores, não é isso, Maurício? Exatamente. Perfeito. Notem aí no caderno de vocês, princípio de a diferença entre cliente interno e cliente externo. Cliente interno é as pessoas do próprio trabalho. Mas, professor, como assim? Paulo, como assim? Seria o seguinte, um setor de estoque com o setor de compras. O setor de estoque vai dizer, olha, eu estou precisando de tal material, eu estou precisando comprar tal insumo, tal matéria-prima, tal produtos. Então, ele vai passar essa demanda para quem? Para o setor de compras. Então, quem é o cliente aí? O cliente é o setor de estoque. E o fornecedor interno seria o setor de compras. Então, há um relacionamento aí entre clientes. Já o cliente externo é todo cliente que a gente fala de venda de produtos. Gerou uma venda, gerou uma receita. Então, aquela pessoa ou empresa é um cliente. Está fora dos muros da empresa. Deu para entender, pessoal? Qual seria a diferença? Sim. Prof, repita, por favor. Claro, Fernando. Sim, sim. Veja só, o cliente interno é a troca de informação, é a troca de interação entre departamentos dentro de uma empresa. Keilane, você trabalha hoje? Roberta, você trabalha? Não. Não. Já trabalhou em alguma empresa? Ainda não. Pronto. Deixa eu trazer outro exemplo, por exemplo. Vamos lá. Vamos supor uma loja de calçados. Todo mundo aqui conhece uma loja de calçados, como funciona um esquema de loja de calçados. Então, a gente sabe que nós temos os vendedores, né? E nós temos as pessoas da parte administrativa, que geralmente faz as compras dos sapatos. Tem que ter alguém que compra aquele sapato, nem que seja o dono da empresa. Mas tem os vendedores, né? Tem os repositores, geralmente eles faz a mesma função. E temos a parte administrativa que compra os sapatos. Então, internamente, um é cliente do outro. Porque um vai determinar a demanda e a outra vai determinar o serviço. Olha, acabou esse sapato, acabou esse produto, acabou essa sandália, precisamos comprar mais. A quem é que ele vai comunicar? A parte administrativa do negócio. Entendeu, Roberta?
Entendi. Isso seria o cliente interno. É a troca de interação entre departamentos dentro de uma empresa. Já o cliente externo é aquele cliente que já passou pela cabeça de vocês. É o que vai gerar uma venda, vai gerar um serviço para eles e vai gerar uma receita financeira. Então, notem aí essa informação. Notem no caderno de vocês. Agora, falando sobre cliente novo, por exemplo. Qual seria a diferença entre cliente e freguês? Porque cliente, tipo, tá ali lhe comprando direto, só que freguês não. Freguês vai lá uma vez ou outra. Alguém Eu discorda acho de que- Marcos? Alguém discorda ou concorda com ele? Alguém? É ao contrário, professor. Professor, Oi, ô Maurício. eu tenho. O que eu penso é basicamente o que Marcos falou aí. Só que eu acredito que tenha mais uma diferença. O cliente, Qual? ele não só procura o produto sempre, ele também procura os valores que estão agregados naquele produto. E o Certo. freguês, ele procura o preço. Ele procura o custo baixo. Certo. Você tocou num bom ponto de vista aí. Você tocou no cenário ideal sobre um cliente e um freguês. Né? Exatamente, foi Jaciele, não foi que falou? Se não me engano, foi ela que falou. Isso, foi. Jaciele, a diferença entre cliente e freguês é que cliente, como os meninos falaram aí, ele compra o tempo inteiro. Hora ou outra ele está na sua empresa. Hora ou outra ele bate na porta da empresa e está comprando produto, comprando serviço. Já o freguês, não. Ele procura onde tem o preço, como o Maurício falou, e nunca mais volta. Ele não está interessado nos valores da empresa, ele não está interessado em fechar uma parceria. Ele só quer aquele serviço uma única vez e não quer mais. Essa é a diferença do cliente para o freguês. Tanto que quando a gente vai fazer um treinamento, por exemplo, ofertar um treinamento de atendimento a uma empresa, a gente não vai oferecer um atendimento ao freguês. A gente faz um curso de atendimento ao quê? Ao cliente. Ao cliente. Perfeito, perfeito. Então não há mais dúvida sobre isso. Né? Não, Quando a gente não, vai... esclarecido. É verdade. Então, assim, essa seria as dúvidas, né? O que é um cliente... Vocês precisam saber o que é um cliente interno e um cliente externo. Qual a diferença de cliente e freguês? Né? Esses são os princípios básicos aí que vocês precisam notar. Vamos lá. Quando a empresa tem muito retrabalho, a gente deu uma das características de trabalho, né, que seriam os funcionários desmotivados, funcionários sem motivação, os funcionários que não são treinados, eles acabam refazendo trabalho o tempo inteiro. E sempre um retrabalho ele gera o que para a empresa? Custo. Né? Toda empresa tem grandes retrabalhos, um número grande de funcionários tendo que refazer tudo que está fazendo, vai gerar um grande número de retrabalho. Com isso, vai gerar várias dificuldades. Né? Então, a gente vai ter várias dificuldades no meio do caminho. Tanto dificuldade no olho do funcionário, tanto dificuldade no olho de fornecedores, no ponto de vista de fornecedores, porque uma empresa que geralmente tem vários retrabalhos, ela vai ter dificuldade de liquidez. Professor, o que é liquidez? Notem aí no caderno de vocês. Liquidez é a capacidade de pagamento da empresa. Liquidez é a capacidade de pagamento da empresa. Então, ela vai ter dificuldade de liquidez. Porque ela não vai estar entregando produtos com qualidade, vai vir várias devoluções de produtos, os serviços vão ser afetados com a qualidade, né? Não vai ser entregue no prazo, isso não vai gerar receita para a empresa. E o que é que acontece? Vai haver muita desistência. Quando eu falo sobre desistência, eu não estou falando apenas de desistência dos funcionários saírem da empresa, pedir demissão. Eu preciso de algo melhor para mim? E com certeza ela tem razão. Mas eu falo da desistência empresarial, com algo maior.
né? Algo maior, que é a desistência ou a falência do próprio negócio. Né? Tem um estudo que diz que aproximadamente 27% das empresas fecham as portas dela dentro de 2 anos. Mas por que essas empresas, dentro de 2 anos, nos 2 primeiros anos iniciais de atividade, elas fecham? É exatamente por isso, porque as empresas têm vários retrabalhos, as empresas não têm uma padronização, as empresas não se preocupam em fazer um trabalho diferente de integração de funcionário. Eu tenho certeza que vocês que estão aí, no Jovem Aprendiz, por exemplo, vocês passaram por uma espécie de integração antes de chegar na indústria, que deveria ser o correto fazer. Qualquer empresa, a gente vê isso muito bem estabilizado dentro do cenário industrial. Mas isso deveria ser também para qualquer tipo de loja, qualquer tipo do comércio. As pessoas deveriam receber um treinamento, né? Para não haver desistência no final. E quando vai haver desistência, imagina o tamanho do prejuízo. Imagina o tamanho do sonho que foi jogado fora. Imagina a quantidade de famílias que precisavam daquele trabalho. Imagina para a cidade, para o país, que iria gerar recursos financeiros como impostos. Né? Quanto ia contribuir para a nossa cidade, para o nosso município. E às vezes, se esse trabalho tivesse dado certo, se esse projeto tivesse dado certo, se esse negócio tivesse dado certo, imagina o impacto social que poderia causar também. Né? Então, assim, nenhuma empresa deveria iniciar ou ter seus processos empurrando com a barriga. Nenhum processo, nenhuma empresa merece estar trabalhando ao acaso. E eu sei, pessoal, que muitas empresas trabalham com acaso. Professor, me diga aí como você sabe que as empresas trabalham no acaso. Eu vou dizer alguns números para vocês e vocês depois investiguem se isso é verdade ou não. Né? Tem muita... Eu posso perguntar para muitas empresas aqui. Olha, quanto foi o faturamento do ano passado, de janeiro? Elas vão dizer, rapaz, em janeiro do ano passado é muito distante. Eu não sei, não. Então, vou fazer o seguinte, me diga o faturamento da sua empresa em novembro do ano passado. Me diga o custo fixo e o custo variável da sua empresa. Ele vai olhar assim e diz, rapaz, não sei. Não sei, não sei. Então, faz o seguinte, no mês passado, qual foi seu custo? Ele vai dizer também, não sei. Então, como uma empresa dessa pode dizer que está trabalhando com planejamento? Entendeu o que eu estou falando, pessoal? Eu entendi. Eu me lembro até quando Riel se ensinou a gente, teve uma coisa que ele falou que eu me lembro até hoje, que foi tipo, o valor que você investe no seu comércio, para você saber se você realmente está tendo sucesso com ele, tem um tempo determinado, né? O retorno que você tem do valor que você investiu. O payback. Isso, é isso aí. Payback. 2 anos. E se você conseguir tirar o retorno do valor que você investiu durante esse tempo, sua empresa está indo bem. E é viável, né? Vai melhorar, né? Isso. A gente vai fazer vários cálculos aqui de payback. Se vocês quiserem notar aí para já entender como vai funcionar. A gente vai fazer cálculo de payback descontado e payback. Então, a gente vai verificar o retorno sobre o investimento. A gente vai calcular taxa de juros, a gente vai calcular taxa de retorno, a gente vai calcular cálculos de bancos sociais, bancos comerciais, para saber se é melhor deixar o dinheiro investido em um banco ou investido em um negócio. Dentro da própria logística e administração financeira, vocês vão aprender como fazer esses cálculos. Né? Na verdade, a gente vai desenvolver um plano de negócio também dentro desse curso. E vocês vão sair daqui expertos sobre orientações empresariais também. Né? Então, assim, veja como é sério esse negócio. Dentro da indústria, pessoal, como eu falei, ela é mais estruturada. Mas no comércio, você pode bater a porta no pessoal do comércio e dizer, olha, eu tenho um serviço para você. Você não precisa me pagar agora, me paga quando você conhecer meu projeto. Me deixa calcular teu custo fixo, teu custo variável.
me deixa te entregar o faturamento real que você tem aqui na sua empresa, deixa eu fazer esse cálculo e criar uma gestão empresarial para você. Você não precisa cobrar nada dele no início. Eu tenho certeza que você vai arrumar um emprego. Eu tenho certeza que você vai arrumar um trabalho para você fazer e você vai agregar valor nesse trabalho. E as pessoas vão te reconhecer profissionalmente e uma vai começar a indicar para a outra. E você, aí não, é um caminho sem volta. Porque você vai estar transformando uma empresa que trabalha há 10 anos, está 10 anos no mercado de trabalho, se afundando os donos e os sócios colocando dinheiro, injetando dinheiro do próprio bolso, e você transforma essa empresa em uma empresa que tem plano. Então, ela sai do acaso, as pessoas começam a entender. E como é que começa a entender? Por exemplo, essa empresa agora ela trabalha com motivação. O que seria a motivação? Seria a missão do negócio. E a gente vai conversar sobre essa questão da missão. Né? O que seria essa missão? Seria o motivo de existência da empresa. Então, notem aí outro ponto, por gentileza. Uma empresa que trabalha com plano, ela trabalha a missão empresarial. Eu tenho certeza que vocês já escutaram o que é a missão da empresa. Quase todo mundo aqui já escutou essa palavra. E essa palavra ela tem um segredo dentro dela, que a missão ela é a razão de existência do negócio. Quando um funcionário, vamos supor, antes dele ser funcionário, vamos supor que sua empresa, a empresa que você trabalha, precisa contratar um novo funcionário. E esse funcionário ele já passa por um processo seletivo para que você já selecione uma pessoa que vá de encontro com a razão de existência da empresa. Você encontra o perfil complementar, você contrata a pessoa certa, ela passa pelos crimes de uma psicóloga, né, faz um processo seletivo, e mesmo assim, essa pessoa que está fazendo essa seleção, ela consegue verificar naquele possível candidato se ele tem o mesmo propósito, que ele entende a razão do negócio, pode ter certeza que esse funcionário vai passar 5 anos, 10 anos, 20 anos, ele se aposenta dentro dessa empresa. Porque você realmente conseguiu contratar uma pessoa que ele entendeu a missão dele, o propósito dele de existência também é o mesmo propósito do dono da empresa. Quando você contrata um funcionário e esse funcionário ele não entende a razão do negócio, da existência do negócio, o que é que você faz? Você contrata, você vai ter um custo de contratação e você logo vai ter um custo de demissão. Porque essa pessoa ela não é a missão dela trabalhar naquele lugar. Então você vê uma empresa que tem muita rotatividade. O que é a empresa que tem rotatividade? Você vê que o número dela é muito alto de entrada e saída de funcionários. Geralmente essa empresa está contratando errado. E não basta passar só pelo processo seletivo de testes psicológicos. Não é só isso. Essa empresa ela tem que também entender qual é o seu motivo, qual é a sua razão de existência. Qual o propósito da existência para também, quando for fazer o processo seletivo, que contrate esse funcionário, que ele também tem os valores, a missão dele seja próxima da empresa. Até aqui tudo bem, pessoal? Eu estou sendo claro com vocês? Tá sim. Show de bola, show de bola. Tá sim, professor. Tá ótimo, vamos continuar. Então, isso seria o motivo da empresa. Toda empresa que nasce com plano, nasce com planejamento, ela já tem um motivo de existência dela. Ou é satisfazer uma necessidade, ou é satisfazer um desejo de alguém, ou de algo. Então, ela já sabe claramente qual é o seu motivo. Ela contratou as pessoas certas e colocou no lugar certo. Então, o que é que vai acontecer? Essa empresa vai ter vários objetivos. Aí entra o cenário, novamente, uma criação do seguinte. Pessoal, imagina que vocês, na empresa de vocês, ou que vocês trabalhem para alguém. Mas a situação que eu quero colocar é o seguinte. Imagina que você tem uma empresa, agora, e você tem 10 funcionários, independente do setor que ele trabalhe lá. Eu gostaria que alguém aqui me respondesse
Como você sabe que esse funcionário ele está se pagando? Como a gente sabe? Eu não entendi a pergunta, professor. O senhor pode repetir? Vou repetir. Veja só, você tem uma empresa, você é empresário, você tem, dentro da sua empresa, tem 10 pessoas trabalhando para você. 10 pessoas trabalhando para você. Eu gostaria de saber como, e você paga para cada pessoa um salário específico. Um você paga 2.000, outro 3.000, outro 4.000, outro 1.500, 1.800, e assim sucessivamente. Mas vamos supor que esse funcionário ele trabalha na área administrativa, sendo o assistente administrativo do seu negócio. E você paga um salário para ele de 2, para ele ou para ela, de 2.400, 2.400 reais, vamos supor isso. Como você sabe que esse funcionário vale, ele está se pagando? Como você sabe? Pelos resultados dele trabalhar no mês, se ele está conseguindo atingir todas as metas e está se diferenciando dos outros. Quando ele gera lucro para a empresa? Quando ele gera lucro para a empresa? Como você vai saber se esse funcionário está gerando lucro para a empresa? Eu acho assim que os funcionários são como as engrenagens, né? Se Isso. uma engrenagem está falhando, se não está trabalhando bem, vai dar algum problema para quem está, né, à frente da empresa. Perfeito. Mas assim, o funcionário ele ganha 2.400 no mês. Mas como você vai saber efetivamente se aquele 2.400 reais ele está se pagando? Se ele gerar um lucro maior do que o valor do salário dele. E como é que a gente faz isso? Custo fixo e custo variável. Não, você não vai encontrar esse custo fixo e custo variável no trabalho, na atividade do funcionário. Professor, e Oi. se trabalhasse, exemplo, por meta? Um exemplo, Exato. se determinada meta, um exemplo, eu dou tal meta a tal funcionário, e eu sei que essa meta vai me dar X retorno. A partir do momento que ele atingir essa meta, o que passar é o lucro que ele está me dando. Ele vai estar auto se pagando. Exato. Tocamos no ponto fundamental. Qualquer empresa, qualquer negócio, qualquer gestor de negócio, você não vai saber quanto aquele funcionário vale para pagar efetivamente a ele, se você não tiver uma meta e um indicador para identificar essa meta. Seria isso que você está tentando dizer? Tá falando comigo? Isso. Exatamente. Exatamente. Pessoal, empresas que não têm metas, empresas que não têm indicadores voltados para a função, não para a pessoa. Independente de que pessoa esteja ocupando aquele cargo. Independente disso. Mas a empresa, se ela tiver metas e indicadores, você consegue verificar se aquele salário que está sendo pago para desenvolver aquela função está sendo pago ou não. Então, uma empresa que não tem meta, não tem indicador, ela não pode dizer que mede, ela não pode dizer se aquele funcionário está se pagando, entende? Hoje mesmo foi solicitado pelo gerente lá. Quer dizer, ele deu uma pegada de ar no chefe de produção, que é chefe dos encarregados, e os encarregados chegaram até mim. Aí eu cheguei pro chefe de produção e o chefe de produção foi bater com o gerente. Exatamente na tecla de produtividade. O gerente chegou pro chefe e perguntou: Claudino, qual é a produtividade da tua linha? Aí Claudino chegou pro encarregado dele: olha, tua linha que tu tá produzindo essa linha, cada linha é um encarregado, né? Qual é a produtividade dela? O encarregado também não sabia. Aí o encarregado chegou lá, onde eu tava, né? No administrativo. Ô, bicho, ó, eu tô precisando calcular a produtividade da minha linha. Como é que nós faz? Tipo, uma coisa depende da outra. Mas a partir do momento que, se a gente fosse colocar, tipo, produção por hora, e que a gente tá gastando mais horas para produzir menos, a produtividade tá baixa. E quando esse ciclo, essa balança começa a pender para o outro lado, onde quanto menos horas gasto, está produzindo mais, então a produtividade começa a aumentar.
Pois é. Algumas pessoas talvez não entenderam o que você está falando. A gente vai estudar isso na prática, em logística, nessa aula que nós vamos ter. A gente vai estudar, pessoal, vejam como o setor de logística é importante. O setor de logística, como eu falei para vocês lá no início da aula, era um setor que lá nos anos 50 era visto como custo. Um setor que só dava custo para a empresa, dava prejuízo para a empresa. E hoje o setor, a área de logística, ela é o grande setor, é a menininha de qualquer empresa que tem um setor logístico estabelecido dentro da empresa. Como assim, professor? Porque a área da logística, ela reduz muito o custo empresarial. Ela reduz custo, ela otimiza os processos, ela gera lucratividade e rentabilidade dos processos. E como o rapaz estava falando, a gente consegue medir. Pessoal, se alguém tiver com o microfone desligado, desliga por gentileza. Nós tem alguém com o microfone ligado. E o que é que acontece? Quando a gente tem isso, o setor de logística estabelecido dentro da empresa, a gente consegue medir um determinado fator chamado de eficiência global dos equipamentos. Eu acho que quem trabalha aqui, né, nessa grande empresa aqui da nossa cidade sabe, e outras pessoas vão conhecer depois. Eficiência global dos equipamentos, a gente chama de OE, por exemplo. Então, nela a gente vai medir, através de cálculos de eficiência, como ele estava falando, a gente vai medir disponibilidade, desempenho e qualidade por equipamento. E vocês vão aprender como fazer esse cálculo aqui. Né? Com isso, a gente consegue criar novas metas e consegue criar indicadores para a gente organizar melhor tanto o tempo de funcionário e verificar quanto cada equipamento pode trazer de retorno financeiro para a empresa. Né? Então, se vocês quiserem mais ter uma curiosidade sobre isso, notem no caderno de vocês eficiência global dos equipamentos e façam uma leitura prévia sobre isso, porque a gente vai discutir sobre esses determinados assuntos aqui na nossa aula. Para a gente finalizar aqui, vejam só. Então, a gente falou de empresas que têm plano. O que é que acontece? Ela já nasce com um motivo. Ela contrata as pessoas certas para o lugar certo. E ela vai saber medir, que nesse caso seriam os objetivos empresariais. Ela vai entender as metas dela, ela vai entender os indicadores e vai jogar, vai distribuir para os colaboradores dessa empresa. Cada um vai fazer o seu resultado, vai ser medido pelo seu resultado, para que no final gere um resultado maior e essa empresa vá para o alcance, para o objetivo, para a visão onde ela quer chegar. Então, notem aí, toda vez que a gente fala em objetivo, dentro de um plano, nós estamos falando sobre a visão empresarial. Entenderam? Toda vez que a gente falar sobre objetivo, nós estamos falando sobre visão empresarial. Onde a empresa vai estar daqui a 1 ano, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Então, nós vamos falar sobre isso. O planejamento é sobre 1, 2, 3, 4, 5 anos. Tem objetivos mais longos? Tem. Mas, geralmente, a gente vai trabalhar em curto, médio prazo. Curto, médio e longo prazo. Né? E o que é que vai acontecer? Toda empresa vai ser balizada por um grande plano de ação. Então, essa empresa ela vai ter vários planos de ações. A empresa vai ter um plano de ação e cada departamento dessa empresa vai ter um plano de ação, que no final vai gerar todos os resultados para essa empresa. E vai ser um resultado que você consegue medir. Porque daqui a 1 ano a gente tem que saber como a gente está. E como é que a gente vai saber? Através do plano de ação, se a empresa está executando toda a ação que deveria ser feita. Então, a gente consegue medir, consegue qualificar, a gente consegue treinar, a gente consegue verificar se está indo para o lado correto, se a gente está desviando do caminho onde a empresa traçou, que era a visão dela. Então, a gente consegue, através das ações efetivas dessa empresa, consegue verificar cada passo onde essa empresa está pisando. Né? E, por último, né, se a empresa ela tem um motivo, ela contrata as pessoas certas, essa empresa ela tem um objetivo certo, daqui a 1 ano, 3, 5 anos,
ela vai ter várias ações. Ela tendo várias ações, qual vai ser o resultado disso? A realização empresarial. A realização empresarial. Toda empresa que está realizada, ela trabalha com um plano. Ela trabalha com um objetivo específico. É claro, as pessoas entendem o que está fazendo. O cliente, ele entende, como acho que foi Maurício, foi alguém que falou aí, que além de ser cliente, ela quer um compromisso fidelizado com essa empresa. Os fornecedores estão, não é mais fornecedores, são parceiros. É diferente. Né? A empresa ela já está firmada em um processo de plano empresarial. A gestão empresarial dentro dessa empresa está completa. Pessoal, e é justamente isso que nós vamos aprender durante esse caminho. Vocês vão aprender não só comigo, não. Vocês vão aprender com os outros professores também. Claro que vocês, hora ou outra, vão precisar fazer uma leitura diferente, fazer um estudo de caso diferente. Vocês vão precisar se juntar com as pessoas que estão aqui dentro dessa sala de aula para aprender uma informação mais relevante. Mas, assim, durante esse curso técnico, ele vai servir para isso, para que vocês abram os olhos e enxerguem o local de trabalho de vocês com um olhar diferente. Para que vocês enxerguem onde estão todos os retrabalhos da empresa de vocês, para que vocês enxerguem todas as dificuldades da empresa onde vocês trabalham e que vocês enxerguem que, possivelmente, essa empresa lá no futuro, não precisa ser hoje, ela possa ter uma falência. E, a partir de hoje, vocês começarem a entender isso e ajudar a organização onde vocês trabalham. E aquelas pessoas que queiram colocar em prática um sonho, um desejo de criar seu próprio empreendimento, que não comece com um acaso, que comece com um plano, com motivação, com objetivos, com ações, para que no final vocês tenham realizações. Esse é o grande lance de um planejamento. E isso é só o início de uma logística bem feita dentro de uma área, dentro de uma empresa, dentro de um comércio, dentro de um negócio. Seja ele com 1 ano, seja ele com 10 anos, 20 anos. Né? Esse é o principal motivo do setor de planejamento sendo direcionado por uma ciência chamada logística. Entenderam? Agora eu queria fazer só um breve comentário, pessoal, porque a logística é exatamente tudo isso que nós vimos aqui. Talvez vocês não tenham entendido tudo que a gente tentou passar. Não era o momento realmente de entender exatamente 100% de toda a transmissão do conhecimento que a gente passou nessa aula. Mas é o momento de você entender para que serve a logística e se interessar um pouco mais sobre ela. Toda vez que alguém falar sobre logística, você entender para que serve. Eu tenho certeza que depois dessa aula, muitos não sabiam o que era logística e para que serve sua gestão. Eu tenho certeza que depois dessa aula vocês vão entender. Na verdade, vocês já entenderam o principal negócio da logística, que é a redução de custo e fazer com que as empresas tenham um grande plano. E esse plano, ele vai fazer com que, no final, seja uma grande realização empresarial, não só para o dono da empresa, mas para os colaboradores, para os clientes. Também, que esse grande plano ele seja voltado também para os fornecedores, né? Que a gente vai falar um pouco mais dessa aula na próxima semana, na próxima segunda-feira. Né? Eu espero que vocês tenham gostado desse momento, é 9h21 da noite. Né? Eu gostaria de saber como foi esse primeiro momento da turma, da forma que eu ministro as aulas, né? Eu tento ministrar com o maior carinho para vocês. E como foi esse primeiro conteúdo falando sobre logística? Né? Eu queria só um feedback de vocês. Foi bom, eu gostei, professor. Foi ótimo. Eu também gostei. Que bom. Foi ótimo. O senhor explica Nossa, bem traduzindo, sabe? Dá para entender Para ter mesmo. uma noção que logística é uma área muito ampla e que a gente tem muito para aprender. Exatamente. Foi bom, professor. Deu para ligar um pouco de conhecimento que a gente, pelo menos da minha parte, deu para ligar alguns conhecimentos que eu já tinha, tirar um bocado de dúvida.
Ótimo, ótimo. Mais alguém? O professor deu para entender muito bem os assuntos do que o senhor falou hoje, e sem falar ainda que é o psicólogo da turma. Ah, muito obrigado. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. O que eu falo é de coração para vocês. A gente vai se entender muito, né? Isso é só o início do que a gente vai se desenvolver junto. Eu tenho certeza disso, tá bom? Eu tenho certeza que a gente vai se dar muito bem. Eu tenho certeza disso.